Galera, Verdão passou o trator, passou o carro no Liverpool do Uruguai, 5-0 fora o baile. Bora dar uma olhada aqui do pós-jogo, pessoal da ESPN Brasil, analisando, falando dessa goleada do Verdão na Libertadores. Deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Com os gols de hoje, uma boa atuação de novo, mostrando que é uma referência. E é um time muito confiável, né? Acho que não tem time no Brasil mais confiável que o Palmeiras do ponto de vista da condição para competir, mas hoje de fato um segundo tempo muito melhor que o primeiro e uma goleada que terminou sendo apropriada para a diferença técnica entre esses dois times. No grupo de São Paulo também o Tadieres com 10 pontos na liderança também. Tudo bem, Natália Ferrão? Seja bem-vinda. Tudo bem, Glaucia? Boa noite a você, boa noite, André, e ao Fã de Esporte. É uma atuação que no primeiro tempo, muito do que o André falou em relação a... Não parecia que ia ser 5-0, mas me lembrou muito o jogo no Allianz Parque, né? Em que o Palmeiras tem uma certa dificuldade no primeiro tempo e depois consegue ali num segundo tempo voltar muito melhor. Não foi o que aconteceu. No segundo tempo o Palmeiras ainda volta tentando assimilar, um Liverpool tentando, dentro das suas características, teve uma boa... O Ferreira mencionou nessa entrevista, um jogador super utilizado, que não consegue descansar, porque é a comissão técnica que toma decisões a respeito dele quer sempre vê-lo em campo. Talvez de lá para cá, o Abel Ferreira e os seus auxiliares tenham tido com o Veiga um olhar um pouco diferente, tanto na carga de treinamentos quanto na utilização dele nas partidas. Agora, que ele não pode ficar fora do melhor Palmeiras que está disponível ao seu treinador, não pode, talvez a escalação devesse começar com ele e não com o goleiro. E aí, Nath, esse Veiga marcando hoje, sendo mais uma vez um dos protagonistas desse Palmeiras. É isso, né? Já vem sendo protagonista há algum tempo. Num organismo que funcionava com Scarpa, com Veiga. O Scarpa, muitas vezes, sendo protagonista, ele era o coadjuvante de luxo. Porque ele era um cara importante, porque muitas vezes o Gustavo Scarpa achava algum passe em bola parada, alguma coisa, mas o Veiga era o cara... talvez que dava a liga ali naquele meio de campo do Palmeiras. Começo de temporada foi muito abaixo do Palmeiras. O Palmeiras, mesmo com um Campeonato Paulista quase invicto, né? Perde para o Santos primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, mas com um rendimento muito abaixo, com um aproveitamento muito abaixo, passava muito em função disso também, porque o Veiga ele é um cara muito importante para o que pretende o Palmeiras numa série de questões. Agora, é aquilo que eu falei, hoje ele mais participativo, ele não jogou o jogo passado, né, do Palmeiras, o Abel deu uma descansada, ele mesmo se colocou nas redes sociais depois de um dos jogos, dizendo o quanto ele sabia que o momento não era dos melhores, ele sabia que estava faltando rendimento. E o Abel, a forma como o Abel traz, a sinceridade que ele traz naquele jogo com o Flamengo, dizendo que ele estava exausto, que ele não tinha condição e que era uma responsabilidade dele porque o jogador queria jogar e ele deixava, mas ele como treinador tinha que dizer, não, agora você vai parar. Segura. Você vai parar porque eu preciso de você no mais alto nível, perto do 100%. Então, ele perto de 100%, é isso que a gente viu hoje, que ele pode render ao Palmeiras. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse Palmeiras de hoje foi o quanto cresce. Tem muita produção, mas não tinha muita eficiência. Hoje o Palmeiras conseguiu acertar 11 bolas no gol. Isso. Coisa que não vinha acontecendo há muito tempo no Palmeiras. O Palmeiras teve jogos de acertar uma bola no gol. E hoje a gente viu um crescimento, mas é um crescimento coletivo do setor ofensivo, que passa justamente pelo Veiga também. E no caso do Veiga, Glaucia, deve ser muito bom para ele jogar nesse estádio, né? Ele deve se sentir muito bem, né? Porque não é possível. Gol na final da Libertadores contra o Flamengo, numa jogada até parecida com o primeiro gol hoje, embora a finalização tenha sido diferente, o jogador que abre o campo também, mas ele entra num espaço, recebe um ótimo passe e bate muito bem na bola. E hoje 2 gols, então... Quando o Veiga vê a programação de jogos, né, e o Estádio Centenário está envolvido, ele já sabe o que vai acontecer. Nós até lembrávamos isso na redação, né? O Palmeiras voltando ao Centenário em Montevidéu depois dessa decisão também. E já que estamos falando de Rafael Veiga, ele também participa aqui do nosso Sport Center, falou na saída do campo. Uma diferença.
Muito bem, o Rafael Veiga falando um pouco do que a gente já dizia aqui, né? Desse primeiro tempo até muito semelhante do que foi o jogo com o Liverpool aqui, mas aí depois uma segunda etapa em que o Palmeiras cria e chega a essa goleada. Nós temos os números do jogo, inclusive, para até trazer de forma mais contundente isso que a gente está falando. Ó, posse de bola de 44,5% e 55,5%. Ações na área rival 6 contra 20, finalizações 9 a 22, finalizações certas 3 contra 11 e precisão nos passes 75,1 contra 81,3%. Um Palmeiras dominante aí nos números também, eu acho que principalmente por essa segunda etapa. E chama atenção, a gente está falando ainda o Veiga, né, como um dos caras que ainda... Ali para as outras 3 equipes, né? Todo mundo com 4. Olha aí, ó. Deixa os 3 brigarem, né? O Palmeiras ali na liderança com seus 10 pontos. E as próximas 2 partidas o Palmeiras vai fazer em casa. Na próxima quarta-feira, dia 15, recebe o Del Valle. E aí depois, no dia 30, enfrenta o São Lourenço também em casa. Mais um ponto para também já garantir, né, carimbar a vaga aí matematicamente e também a primeira colocação desse grupo. Mais 2 jogos, a turma também podendo chegar a 10 pontos. Mas é pela matemática mesmo, a gente em casa sabe da força do Palmeiras. Exato. E enfrentando os 2 próximos adversários na sua casa, precisando apenas de um pontinho, né? E é bem viável a gente imaginar o Palmeiras com 16 pontos terminando essa fase de classificação. E aí talvez tenha gente que consiga fazer mais, mas não é simples. E você tem 2 jogos em casa para fazer uma pontuação que é muito interessante, vai te colocar entre os primeiros, sem dúvida. Talvez não na primeira colocação geral, mas ali entre os primeiros, de fato, não tem... O Palmeiras ganhando esses 2 jogos vai ficar, em relação ao que vai acontecer no mata-mata, né? A necessidade das equipes virem ao Allianz Parque nas segundas partidas para tentar eliminar o Palmeiras da Libertadores, como aconteceu no ano passado, né? No caso da semifinal, com o Boca, o Palmeiras foi eliminado aqui em São Paulo, mas é sempre bom, sempre aumenta a confiança, o torcedor se mobiliza, é uma demonstração de força, de capacidade na fase de grupos, você terminar com essa pontuação tão alta, e a minha impressão é que o Abel vai, entre aspas, exigir do Palmeiras esses 16 pontos ao final dessa fase do torneio. É difícil pensar que o Atlético Mineiro não vai ser o primeiro geral. Pois é. Até pelo desenho, da forma como tem... Pela campanha, como tem jogado, sido, né? O desempenho, como essa equipe cresce desde a chegada do Milito. Mas é um Palmeiras que tinha ali algumas dúvidas e foi crescendo e foi amadurecendo de novo nesse processo em que o Abel vai encontrando soluções e algumas soluções aparecem muito na necessidade e que tem resposta imediata, que é o caso do Estevão, mas há uma expectativa de Até porque se a gente olhar o cenário dos outros grupos, além do Atlético Mineiro, é uma disputa mais... Dentro do Paulistão, aquela coisa dele mexer muito, enfim, mas não, a gente já viu o Abel também mexendo dentro da própria Libertadores, começando com um time muito, muito diferente. Deve ser mais nessa linha também para esses próximos 2 compromissos de Libertadores? Será que o Abel agora também, já com essa classificação encaminhada, como a gente diz, e muito favorito nesses confrontos, já começar a pensar também, deixa eu acudir um pouquinho ali a outra frente de um Brasileirão? Será que isso pode passar pela cabeça dele também? Ele foi perguntado sobre isso, né, no fim de semana, depois da última rodada do Brasileirão, e foi uma entrevista na qual ele se mostrou muito tranquilo, fazendo brincadeiras. Aliás, André, desculpa te interromper, eu tô achando ele bem mais tranquilo ultimamente. Ele tá muito, tirou muito o pé, ele tá bem mais... Ele vive um bom momento. Low profile mesmo. Vive um bom momento, falando de futebol e demonstrando-se relaxado na posição em que ele está. Exato. Embora a gente saiba, né, nenhum treinador de times com as ambições e o tipo de calendário que o Palmeiras tem pode relaxar em qualquer momento. Só estou comparando, né, o temperamento dele em relação a outros momentos nesse contato, né, respondendo perguntas depois de jogos. Mas ele não se importou com o fato do Palmeiras não liderar o campeonato, até perguntou que estão quanto na nossa frente, né? Os líderes hoje têm 10. Se a gente olhar no passado... O Palmeiras tem 9, não é isso? É uma das equipes que tem 9... nesse segundo lugar compartilhado aí, pelo menos em pontos. Mas aí ele até lembrou, no ano passado eram 14 pontos, então tá tudo ok. Então, a minha impressão é que agora com a classificação... O Palmeiras tem 8 e o Atlético tem 10. Isso. A classificação garantida para os mata-matas da Libertadores, resta saber em que condições,
ele pode olhar um pouquinho mais em termos de escalação para o Campeonato Brasileiro. Mas ele sabe o quanto é importante o Palmeiras poder decidir os mata-matas no seu estádio. Independentemente de ser essa questão Allianz, Show, Barueri. É claro que aí eu estou falando de Allianz. Mas não é porque o Palmeiras eventualmente tem que jogar em Barueri que ele vai falar, então não importa, tudo bem, vamos decidir fora. A coisa não funciona desse jeito. Essa fase de mata-matas pode ter uma pegadinha, né? Porque o Flamengo pode se recuperar e conseguir uma classificação em segundo lugar. Isso significa que algum primeiro lugar vai enfrentar o Flamengo. A Libertadores é completamente imprevisível, não há nada garantido. Então eu não acho que ele vai tirar o pé, mas ele vai poder olhar para o Campeonato Brasileiro naquelas semanas que os jogos coincidem, né, com pouco espaço, pouco intervalo entre eles, para despejar um pouco mais de força do Palmeiras nas rodadas do Brasileirão. E aí, galera, grande vitória do Palmeiras. Foi um atropelo, né, do Palmeiras hoje contra o Liverpool do Uruguai, 5-0 fora o baile. Primeiro tempo, um jogo mais apagado, mas no segundo tempo o Verdão passou o carro. 5-0, gols do Rony, Endrick, Gustavo Gomes, Rafael Veiga também, né, marcando 2 gols. Fez uma partidaça hoje. Ele que em alguns jogos foi criticado pelo torcedor, foi até poupado, né, em alguns jogos, mas hoje fazendo uma partidaça. Gosta de fazer gols nesse estádio. Todo torcedor, todo palmeirense, né, vai lembrar da final da Libertadores, que o Veiga marcou contra o Flamengo, e hoje, voltando, né, nesse estádio aí, marcando 2 gols. Endrick, uma vergonha, né, ali o que fizeram com o Endrick. O juiz deu cartão amarelo para o Endrick porque ele comemorou o gol. O narrador até falou, né, que o Endrick teria que se explicar, né. Eu acho que o narrador que tem que se informar, né, porque o Endrick já falou isso aí, já tem mais de mês que ele comemora desse jeito, mas o pessoal é muito desinformado, né, não sabe. E o Endrick tendo que pediu desculpas, né, porque fez um gol. Foi uma vergonha aquilo que aconteceu ali com o Endrick, né. Ele tendo que pedir desculpas por fazer um gol, por comemorar, sendo que ele já falou, já explicou essa comemoração. Mas o importante foi que o Palmeiras conquistou um excelente resultado, uma bela exibição hoje, principalmente no segundo tempo. É o líder do grupo e agora tem mais 2 jogos, né, dessa fase de grupos da Libertadores. Hoje fazendo uma partidaça, jogando fora de casa, atropelando o Liverpool do Uruguai. E agora é focar das próximas partidas que vem aí pela frente, a sequência, né, dos próximos jogos. Muitos jogos, né, o calendário bem apertado. O importante foi que hoje o Palmeiras conquistou, né, um excelente resultado. Deixa sua opinião aqui nos comentários, o que você achou do jogo. Comenta aqui abaixo, se inscreve também, ativa o sino para você estar recebendo todos os vídeos. Valeu e até a próxima, galera.